De volta do nosso intervalo, que foi bem rapidinho. E agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Em algum momento da sua vida, eu acho que você já ouviu aquele termo: fulano morreu de um mal súbito, uma morte súbita. Mas aí a gente fica se perguntando que termo, o que significa, quais as causas dessa morte tão inesperada. É o que a gente vai acompanhar na reportagem de hoje. Quem nunca passou ou tomou conhecimento de alguém por perto que teve um mal súbito, seja na família, um amigo ou até mesmo alguém na rua. E a pergunta é, o que fazer nessa hora? A quem pedir socorro? Não tenha dúvida, a primeira coisa a se fazer é procurar uma unidade hospitalar especializada. É uma doença grave? O médico cardiologista explica o que é o mal súbito. Como o próprio nome diz, é a perda súbita da consciência que acontece de forma inesperada, é imprevisível e pode acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária e qualquer sexo também. Existem várias causas. Existem as causas cardiológicas, as causas neurológicas e outras causas como, por exemplo, alterações metabólicas, como diabetes, por exemplo. As causas cardiológicas e neurológicas são as causas que acontecem mais ou menos em torno de 80% a 90% dos casos. São, por exemplo, os infartos, os pacientes que têm angina, que é dor no peito, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com arritmias cardíacas, por exemplo. Essas são as causas cardiológicas. As causas neurológicas são, por exemplo, o derrame cerebral. Os casos de epilepsia, por exemplo, são causas neurológicas. E outras causas, como, por exemplo, pacientes diabéticos, usuários de drogas, pacientes que consomem álcool em excesso, a pessoa que fica muito tempo sem dormir, então pessoas com muito sono, por falta de um sono de qualidade, e outras causas como, por exemplo, desidratação. Entre os sintomas que podem indicar um mal súbito estão alterações nos batimentos cardíacos, incômodos na região do peito, mal-estar, náusea e enjoos, além de dor de cabeça ou falta de ar. As pessoas que têm um risco maior são aquelas pessoas que têm um problema no coração, por exemplo, pessoas que já tiveram um infarto, pessoas que já fizeram uma ponte de safena, pacientes diabéticos, por exemplo, pacientes que têm problemas neurológicos. Agora, qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum tipo de problema, ela pode ser acometida do mal súbito. Eu lembro que o mal súbito de hoje, muitas vezes, pode ser a morte súbita de amanhã. E tem como evitar. O melhor é que é possível evitar desde que você faça avaliações médicas com regularidade, que você procure manter um estilo de vida saudável, que você procure ver se o peso está adequado, ver as taxas no sangue, taxas como colesterol, por exemplo, pessoas diabéticas tratar o diabetes, hipertensos tratar a pressão arterial, enfim, procurar, tentar tomar os cuidados, os devidos cuidados para se evitar o mal súbito e a morte súbita. E agora a gente vai falar de coisa boa. É que agora os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E aí, para mais informações, não tem erro, unimedjp.com.br. E agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Você tem problema intestinal? Resumindo, seu intestino é meio parado, quase morto, podemos dizer assim? Pois é, saiba que você não está só. É que quase 30% dos brasileiros têm esse tipo de problema e é o que a gente vai ver a partir de agora. Pois é, Tati, muita gente sofre de intestino preso ou prisão de ventre. E para tirar essas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Heraldo Rocha, que é gastroenterologista e vai explicar sobre esse assunto. Dr. Heraldo, seja bem-vindo. Queria que o senhor já começasse a falar sobre o que é prisão de ventre. A gente considera prisão de ventre quando uma pessoa ela passa mais de 3 dias para evacuar, para eliminar as fezes. Então, muitas vezes, associado a isso, há uma sensação de desconforto no abdômen, esforço para evacuar
E também a gente leva em consideração a questão da consistência das fezes, que também podem estar ressecadas ou endurecidas. Então, com a presença de um ou de todos esses fatores, pode ser também, naturalmente, 2 ou 3, é uma situação em que nós classificamos como prisão de ventre ou intestino preso. Como é que a gente pode, visualmente falando, observar que a gente está sentindo algum sintoma que caracterize a prisão de ventre? Como é que a gente pode identificar o problema? Primeiramente, quando começar a ocorrer um espaçamento entre as evacuações. A gente considera normal a pessoa evacuar, por exemplo, até 3 vezes ao dia, ou então uma vez a cada 2 dias. Quando a frequência das evacuações começarem a ficarem mais espaçadas, a pessoa começar a evacuar a cada 3 dias e muitas vezes tem que recorrer ao uso de laxantes, é que realmente a pessoa começa a se observar e começa a fazer indagações, né, para saber o que é que está acontecendo, porque o intestino mudou sua frequência, e às vezes ocorre só em função da mudança da alimentação. Mas nessas circunstâncias, ou então quando as fezes começarem a ficarem muito endurecidas e a pessoa começa a fazer muito esforço para evacuar, então são momentos em que a pessoa deve procurar o auxílio de um médico. Muito importante o senhor falar sobre essa questão de alimentos, de alimentação, que tem tudo a ver com essa questão do intestino. Eu queria que o senhor falasse ou comentasse a respeito sobre que tipos de alimentos prejudicam a nossa saúde ao ponto de provocar uma prisão de ventre. Eu costumo brincar, no bom sentido, com os meus pacientes para dizer que a formação das fezes tem muito a ver com uma receita de bolo. Para se fazer um bolo, precisa-se de leite, precisa-se de fermento, precisa-se de farinha de trigo, de manteiga. E para a formação das fezes, precisa também de ingredientes. Para a formação das fezes, precisa-se de fibras. E as fibras a gente vai encontrar onde? Nas frutas, nos legumes, nas folhas, nas verduras. E a gente precisa de uma boa quantidade de líquido, que é representada principalmente pela água. Então precisa ingerir em torno de 2 litros de líquido por dia. Então, quando a pessoa foge desse espectro da alimentação, ela fica vulnerável a ter prisão de ventre. E nessa questão vem muito aquela preocupação com relação à idade. Muita gente fica perguntando, não, uma certa idade é mais complicado, noutra idade é diferente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do público. Prisão de ventre dá mais especificamente em algum tipo de público, por exemplo, em idosos, ou isso é mito? Eu diria que idosos do sexo feminino, principalmente as mulheres que tiveram muitos filhos, as multíparas, porque com a multiparidade, né, pode ocorrer um enfraquecimento de um dos elementos que é importante do momento da evacuação, que é a parte da musculatura, tanto da musculatura abdominal como do assoalho pélvico, da pelve, né, no caso feminina. Então, o enfraquecimimento dessa musculatura no momento da evacuação vai ser um contraponto negativo para o esforço de evacuar. Obrigada, doutor Heraldo, pela entrevista maravilhosa. Eu agradeço. Tati, eu volto com você direto aos estúdios. E o Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia de todo final de semana. Lembrando que sábado que vem, às 10h30 da manhã, temos um encontrinho marcado. E todos os domingos, ao meio-dia, a gente tem a nossa reprise. Eu espero sempre você.